Bem-vindo, bem-vinda, sou Giovanni Fialho do Advogado Superior, o maior canal sobre STJ e RESP, e hoje nós vamos falar sobre a mudança jurisprudencial na ratificação do RESP. Como assim? Vamos lá, mas antes, curta, compartilhe, comente, me ajude a democratizar o acesso à jurisdição superior. E eu tenho a seguinte pergunta a te fazer: você, afinal de contas, ratifica ou não ratifica o seu recurso especial? Vamos entender a seguinte situação. Imagine que tem um acórdão aqui do TJ. Desse acórdão, ou melhor, por fruto desse acórdão, nós temos aqui um RESP que é interposto pela parte A. E também nós temos pela parte B, que estão litigando em polos opostos, embargos de declaração. Ok, então interpostos simultaneamente, mas pelas partes diferentes. Aí o que acontecia antes? Os tribunais têm que julgar os embargos. Então vem aqui um novo acórdão, por exemplo, rejeitando os embargos. Pergunta: agora, a partir desse acórdão, vai ser aberto prazo de 15 dias úteis ou corridos para o RESP. Só que a parte A já tinha entrado com o RESP. E agora? Aí, nós temos a leitura da súmula 418 do STJ. Essa súmula dizia o seguinte: olha, se a partir deste momento aqui é que vai começar o prazo de 15 dias para o recurso especial, ok, quer dizer que as partes, essa daqui pode entrar com o RESP. E essa daqui, a parte A, que já tinha entrado com o RESP antes, ela tem que, aqui é o ponto especial, ratificar. Ratificar o RESP significa simplesmente fazer uma petição nesse mesmo prazo agora dos novos 15 dias, dizendo: olha, aquele RESP que eu interpus antes, folhas tais a tais, ratifico, quero que julgue sim, tá bom? Só isso. Uma lauda ou meia lauda. Só isso é suficiente. E aí, era isso que bastava. Se por acaso você não fizesse isso, o seu RESP não ia ser conhecido. Já era. Porque faltou a ratificação. É isso que dizia a súmula 418 do STJ. Mas isso mudou. Mudou do seguinte: o STJ percebeu que a súmula não estava mais sendo adequada com a realidade. Era uma exigência muito desnecessária. Porque, peraí, afinal de contas, por que eu, o STJ, vou exigir a ratificação se não mudou nada? Rejeitados os embargos. Então começaram a dar uma nova leitura e dizer: olha, essa súmula não está muito bem, não. Vamos deixar ela de lado. E aí a súmula, afinal, foi cancelada. Súmula 418, cancelada. O que o STJ passou a entender e que depois de um tempo gerou uma nova súmula, anote aí, é a súmula 500, quase que eu escrevi errado, e 79. Esta é a súmula que está valendo uma interpretação da jurisprudência e do CPC atual também. O que o STJ entende agora? Peraí, se a parte B entrou com embargos, a parte A entrou com RESP, a parte A entrou. Opa, até caiu. A parte A entrou com o recurso. Eu não preciso pedir que ela ratifique, não. Não preciso pedir que ela ratifique. A não ser que... aí é que é a diferença. Esses embargos tiverem sido acolhidos. Por quê? Porque esse entendimento é de que houve uma mudança do primeiro acórdão. Com essa mudança, mudou um pouco o cenário jurídico. Então, aí sim, eu exijo o quê? Ratificação. Somente assim. Pronto. Se, por acaso, esses embargos daqui foram rejeitados, deixa eu colocar um segundo caminho aqui, R de rejeitados, significa que tá tudo bem. Não precisa, não, você fazer a ratificação do RESP anteriormente. Até aí, tá tudo bem. Essa é a súmula 579 e ótimo.
Veio então um dos ministros, o titio Luiz Felipe Salomão, e começou a trazer uma nova ideia. E olha, essa ideia é interessante, viu? É boa, eu concordo com ela. Pelo seguinte, ele começou a trazer uma releitura da própria súmula 579, para dizer o seguinte: sim, exige-se a ratificação. Mas espera aí, por que que eu, STJ, vou exigir uma ratificação que foi na hipótese de ter alterado os embargos, o acórdão anterior, se o capítulo, o objeto que foi alterado, não foi o mesmo objeto do RESP aqui? Digamos que você tem aqui uma decisão de responsabilidade civil. Aí discute lá, ilegitimidade passiva, rejeitada, discute se teve um nexo de causalidade, discute a extensão dos danos, os danos materiais em si, danos morais e honorários. Pronto. Aí vem aqui uma questão, nesse recurso especial, que é da parte que foi condenada, que era o réu na ação, e ele discute aqui o seguinte: olha, não tem nexo de causalidade. Pronto, digamos que seja esse o único objeto do recurso especial. Veio esses embargos de declaração aqui, e aí ele questionou só a questão dos honorários. O Tribunal de Justiça deu provimento para corrigir os honorários, por exemplo, ou sanar o vício de omissão. Esse RESP aqui só estava tratando do nexo de causalidade. Os objetos recursais eram diferentes, são diferentes. Então, uma releitura evolutiva, a meu ver, da súmula 579, encabeçada pelo titio Salomão, foi no seguinte sentido: sim, exige-se a ratificação. Exige-se a ratificação se o objeto do RESP foi efetivamente alterado com o julgamento dos embargos. Se por acaso não foram alterados esses objetos ou esse objeto, não precisa de ratificação. Logo, se eu não preciso de ratificação, tá tudo bem, eu vou analisar aquele RESP que já foi oportunamente interposto pela parte A. Então esse é o entendimento hoje do STJ. Resumo, hoje o STJ entende só em situações muito específicas que você precisa ratificar. Saiu de uma situação em que você tinha que ratificar sempre para uma que só se alterado o mesmo capítulo decisório nos embargos, que também foi o mesmo capítulo do RESP, se modificado. Porque se ele foi rejeitado, aí não. Aí você também não precisa nem ratificar. Você tem que entender súmula 418, cancelada, súmula 579 e essa releitura da súmula 579. Ah, mas espera aí, na prática, se você tem um acórdão, você vai entrar com RESP, o que acontece na maior parte das vezes? A maioria não usa os dias iniciais. E aí os embargos têm 5 dias úteis no caso do cível, e o RESP 15 dias úteis também no cível. Ou corridos no penal, então são 2 dias corridos, né? Os embargos. Ok, então o que acontece? Opostos embargos de declaração, segura o seu RESP. Pronto, prazo interrompido para todos, mesmo que eventualmente esses embargos não sejam nem conhecidos, o prazo foi interrompido, tá bom? Efeito interruptivo do artigo 1026 do CPC. E aí, gostou dessa explicação? Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, comente, me ajude a democratizar o acesso à jurisdição superior.